Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Ele não era só um capo, era um verdadeiro rei do submundo. Khun-Sa comandou um dos maiores impérios do planeta, enfrentou exércitos inteiros, enganou generais e tentou fundar o seu próprio país no coração do Triângulo Dourado. Mas quem era esse homem que desafiou potências mundiais e criou uma cidade inteira baseada em dinheiro, política e poder? Se vocês acham que já viram tudo sobre o submundo, então se preparem. Essa é a história insana, inacreditável e real de Khun-Sa, o capo que quase virou presidente de seu próprio país. E hoje, vocês irão descobrir tudo. Então, já deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e se esse vídeo te impressionar, clica no botão Hyper para fortalecer o canal. Agora, vamos juntos mergulhar na mente de um dos maiores capos da história moderna. Bora pro vídeo. Khun-Sa foi o líder mais influente da história do Triângulo Dourado, assumindo o controle da região após a era de Loxing-Han, um dos nomes mais poderosos no submundo internacional, conhecido pelo governo dos Estados Unidos como o padrinho da heroína. Ele chegou a enfrentar o exército de Myanmar e não recuou nem mesmo quando foi cercado por forças militares e policiais da Tailândia. No auge do seu império, comandava um exército privado com cerca de 20 mil homens, fortemente equipados com mísseis Terra-Ar Sam-7, armamento moderno e lançadores de granadas. Khun-Sa dominava o maior centro de produção de heroína do planeta, exportando cerca de 50 toneladas por mês para diversos países. O governo dos Estados Unidos chegou a oferecer uma recompensa de $2 milhões por informações que levassem à captura de Khun-Sa, perseguindo-o em nível internacional. O então diretor da DEA, Thomas Constantine, chegou a dizer que Khun-Sa causou tanto impacto negativo quanto qualquer organização mafiosa da história. Mas como o filho de um líder tribal local se transformou no maior nome do Triângulo Dourado? Como ele chegou a sonhar com a criação de um próprio território baseado nesse império ilegal? E de onde veio tanta riqueza e poder? Em 13 de abril de 1933, Khun-Sa nasceu no estado de Shan, no leste de Myanmar. Seu pai era um chefe local, líder de grupos étnicos minoritários da região. Naturalmente, o destino de Khun-Sa parecia ser o de herdar o posto do pai e levar uma vida tranquila, sem grandes preocupações. Mas tudo mudou nos anos 1950, quando um grande número de soldados nacionalistas chineses derrotados do antigo exército Kuomintang fugiu para o estado de Shan. Apesar da derrota pesada na China, esses combatentes continuavam sendo uma força a ser considerada. Seu líder chegou a afirmar que poderia atacar Rangoon a qualquer momento, se quisesse. Khun-Sa viu ali uma oportunidade de ouro e se juntou ao grupo, acreditando que seu futuro estava prestes a mudar completamente. Só que o exército de Myanmar não conseguia controlar aquela situação. Após muitas reuniões estratégicas, o governo adotou outra abordagem. Se não podiam vencer com força, venceriam com inteligência. A estratégia foi simples: colocar um grupo contra o outro. O governo se aliou a forças armadas de minorias étnicas, como a de Khun-Sa, para combater os remanescentes do Kuomintang. Ao mesmo tempo, pediram à ONU que condenasse e pressionasse os nacionalistas chineses. A combinação funcionou. Os soldados do Kuomintang foram contidos. Mas o que o governo de Myanmar não esperava era que, ao suprimir um lado, o outro ganharia força. Quando o Kuomintang foi enfraquecido, Khun-Sa emergiu com ainda mais poder.
Kun Sa não se encaixava no estereótipo que a maioria das pessoas imagina quando pensa em chefes do contrabando. Ele não tinha uma aparência ameaçadora ou agressiva. Pelo contrário, quem o conhecia pessoalmente o descrevia como alguém de postura tranquila, acessível e muito intelectual. Diferente de capos comuns, Kun Sa era extremamente inteligente. Em vez de buscar ganhos rápidos, ele pensava no longo prazo. Sabia recuar quando necessário, apenas para avançar ainda mais forte depois. Desde cedo, ele decidiu aproveitar a chance de apoiar as forças do governo contra os remanescentes chineses do Kuomintang. Em troca, fortaleceu seu próprio exército e ganhou acesso a uma série de recursos, armamentos, equipamentos e até soldados experientes, sem gastar quase nada. Dá para dizer que ele conquistou tanto a estrutura física quanto o capital humano para montar sua própria força. Com tudo isso nas mãos, Kun Sa colocou seu plano em prática. Começou a eliminar e absorver pequenos grupos ligados ao comércio ilegal de entorpecentes, crescendo rapidamente em poucos anos, até se tornar um dos nomes mais poderosos da região, conhecida como Triângulo Dourado. Aliás, falando sobre o Triângulo Dourado, o cultivo de ópio tem raízes antigas nessa área. Durante a era das grandes navegações, exploradores do Ocidente começaram a colonizar diversas partes do mundo. Nos séculos 18 e 19, os franceses ocuparam o Vietnã e o Laos. Já os britânicos, sem querer ficar para trás, começaram a se infiltrar em Mianmar e na Tailândia, partindo da Índia. Mas como todos sabemos, conquistar terras não era o verdadeiro objetivo. O que eles realmente queriam era lucrar. Os britânicos perceberam que, se conseguiam cultivar ópio em outras regiões, por que não fazer o mesmo em Mianmar? O clima e o solo da região eram perfeitos para isso. Assim, eles transferiram todo o processo de cultivo para o estado de Shan. Com o tempo, o cultivo se espalhou pelo norte da Tailândia e pelo noroeste do Laos, formando uma área triangular que ficou conhecida como o famoso Triângulo Dourado. Nascido e criado nessa região, Kun Sa não só entendia o poder desse comércio, como também vivia dentro dele. Agora, com armas, ouro e um exército privado, ele estava decidido a eliminar os rivais menores e dominar toda a região. Mas Kun Sa tinha um obstáculo importante pela frente. Além dos remanescentes do exército Kuomintang, o Triângulo Dourado também era território de outro chefão temido, Lor Sing Han. Mas quem era Lor Sing Han? Ele foi considerado o primeiro grande nome do tráfico naquela região. No auge do seu império, ele conseguia transportar até 200 toneladas de entorpecentes por ano para a Tailândia, gerando uma receita estimada em 67 milhões de dólares. A revista britânica The Economist chegou a afirmar que foi Lor Sing Han quem contribuiu para que tropas dos Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, entrassem em contato com substâncias pesadas, algo que teria ajudado a espalhar o vício entre jovens americanos nos anos 1970, criando uma geração inteira perdida. Por conta disso, a mídia o apelidou de o padrinho da heroína. Mas como dizem, não podem existir dois reis em um mesmo reino. E agora, o poderoso Lor Sing Han, com apoio do exército chinês, teria que enfrentar Kun Sa numa disputa direta pelo domínio do Triângulo Dourado. Em junho de 1967, Kun Sa organizou uma operação que ficou conhecida como o Negócio do Século. Um comboio formado por 1.000 homens muito bem equipados e cerca de 600 cavalos foi montado para transportar 21 toneladas de heroína, avaliadas em 9 milhões de dólares, até o Laos. O comprador era ninguém menos que um general influente do alto comando do exército lausiano. Esse oficial usava seu cargo para negociar grandes quantidades de entorpecentes e controlava diversas fábricas de refino na região. A cada transação, ele pagava com pilhas de dólares estadunidenses ou, em alguns casos, com rifles M16, demonstrando generosidade e poder. Kun Sa sabia que, se essa entrega desse certo, ele conseguiria adquirir mais de 1.000 fuzis automáticos M16 e um enorme estoque de munição, atualizando completamente os equipamentos de seu exército da noite para o dia. Para garantir que tudo ocorresse sem problemas, ele decidiu supervisionar pessoalmente toda a missão. Porém,
Lor Singhan já estava de olho nesse comboio há tempos. Quando a caravana de Khun Sa se aproximava do rio Mekong, prestes a concluir o trajeto, um grupo numeroso de homens armados surgiu dos arbustos à beira do rio e começou a disparar com metralhadoras contra os cavalos e soldados. Logo em seguida, vieram explosões ensurdecedoras, com fumaça e destroços por todos os lados. Vendo que não conseguiria resistir, Khun Sa foi forçado a recuar e posicionar seus homens em modo defensivo. O resultado foi catastrófico. A carga milionária foi perdida e o tão ambicioso negócio do século acabou em um completo fracasso. Como Khun Sa poderia engolir essa derrota? Ele já havia provado o sabor do conflito, enfrentado batalhas intensas e vivido tudo o que o caos trazia. Depois de reagrupar suas forças, ele não perdeu tempo e planejou uma emboscada para atacar Lor Singhan. Lor Singhan estava confiante, voltando triunfante após derrotar Khun Sa, quando Khun Sa aproveitou a oportunidade para lançar um ataque surpresa, deixando Lor Singhan completamente derrotado. Mas, naquele exato momento, 3 caças apareceram no céu sobre o Laos. Khun Sa, cheio de esperança, pensou que era seu grande aliado, o general Oana Haquini, chegando para ajudá-lo. Porém, a alegria de Khun Sa durou pouco. Logo percebeu que algo estava errado. Após bombardear a caravana de Lor Singhan, os 3 aviões imediatamente se voltaram contra as forças de Khun Sa, lançando ataques aéreos também contra ele. Na verdade, o general Oana Haquini havia decidido eliminar ambos os lados. Ao saber que Lor Singhan planejava uma emboscada contra Khun Sa, o general viu ali uma chance única. Se agisse no momento certo, poderia não só tomar posse de 20 toneladas de heroína, mas também ganhar fama por acabar com esses contrabandistas. Para ele, era a oportunidade perfeita. Tanto Lor Singhan quanto Khun Sa foram enganados brutalmente, não ganharam nada e tiveram que voltar de mãos vazias. Pouco depois dessa armadilha, Khun Sa enfrentou mais problemas, desta vez com o exército de Myanmar. Em outubro de 1969, o governo de Myanmar convidou Khun Sa para uma reunião militar de emergência, onde, na verdade, ele foi preso. O plano era tão absurdo que parecia inacreditável. Parecia uma história antiga, como aquela de Xiang Yu convidando Liu Ban para um banquete e o capturando. Khun Sa, confiando, compareceu à reunião e acabou sendo facilmente capturado. Mas a história dele não acabou aí. Muito pelo contrário, era só o começo. O governo de Myanmar acabou libertando Khun Sa em 1974. Curiosamente, enquanto Khun Sa estava na prisão, o exército de Myanmar se aliou ao governo tailandês, com apoio militar dos Estados Unidos, e conseguiu derrotar a base de Lor Singhan. Assim, quando Khun Sa saiu da prisão, ele conseguiu assumir tranquilamente o território de Lor Singhan. Parecia que o destino estava ao seu favor, fazendo até mesmo o tempo na prisão trabalhar a seu favor. Apenas alguns anos depois, em 1978, o Vietnã enviou tropas ao Camboja para combater o Khmer Vermelho. Isso desviou a atenção das operações anti-entorpecentes na Myanmar e na Tailândia, que passaram a ser menos prioritárias. Com isso, Khun Sa ficou livre para agir em todo o vasto Triângulo Dourado. Ele tomou controle de uma área de 155 mil quilômetros quadrados, dominando mais de 70% da produção de ópio e se tornou o maior produtor mundial de heroína. Para garantir o transporte seguro de seu produto, Khun Sa chegou a montar uma equipe armada de escolta com 4.000 homens altamente treinados, algo nunca antes visto na história do Triângulo Dourado. Jamais houve um poder militar ligado ao contrabando em uma escala tão grande, um fenômeno sem precedentes que talvez nunca seja superado. Nos anos seguintes, a influência de Khun Sa avançou profundamente dentro da Tailândia. Em 1985, ele até se aliou a um grupo remanescente do exército chinês Kuomintang, formando um exército coalizão e se declarando comandante supremo. Em 1993, Khun Sa sentiu que os dias de pequenos negócios tinham acabado e começou a pensar maior, criar seu próprio país. O mais impressionante em Khun Sa era sua habilidade de unir o contrabando com a política. Por mais grandiosa que fosse a operação, contrabando ainda era considerado um delito, mas ele era diferente.
Hun Sa não contrabandeava apenas para enriquecer. Seu objetivo era conquistar a independência do estado de Shan e levar prosperidade à República de Shan. Sua visão era ambiciosa, quase soando como algo justo. No dia 14 de dezembro de 1993, Hun Sa declarou a criação da República de Shan e se nomeou presidente dessa nação, na cidade de Hamhung. Mudando do contrabando para a política, Hun Sa enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, solicitando o reconhecimento da República de Shan. Ao mesmo tempo, enviou um telegrama ao governo de Myanmar, avisando que, caso tentassem invadir a República de Shan, ele e seu exército lutariam até o fim para proteger sua terra natal. Para transformar Longinto em uma capital de verdade, Hun Sa iniciou grandes projetos de construção: casas, prédios comerciais, armazéns, hospitais e até hotéis luxuosos. Ele transferiu 6.000 moradores para se estabelecerem lá, construiu uma usina hidrelétrica, abriu uma fábrica têxtil e montou uma indústria de lapidação de pedras preciosas. Longinto não era um esconderijo secreto na selva, como muitos jornais descreviam, mas sim uma cidade movimentada, com escolas, hospitais, mercados e ruas. O mais impressionante é que ele criou escolas, obrigando as crianças da República de Shan a começarem a estudar aos 6 anos e continuarem até os 16. Depois dos 16, os que tivessem bom desempenho acadêmico poderiam continuar os estudos no exterior, enquanto os que não fossem aprovados deveriam permanecer e se juntar ao exército. Mas calma, não precisavam se preocupar. Talvez no futuro surgiria a chance de se envolver com o contrabando ao lado do presidente. Em 1993, durante uma entrevista com um jornalista ocidental, Hun Sa declarou que ele e o povo do estado de Shan estavam lutando pela independência. Afirmou que não recebiam ajuda de ninguém e que o cultivo de ópio era a única fonte de renda econômica. Hun Sa morava em uma luxuosa mansão chamada Casa Branca, em Ban Shin Taik, a 10 quilômetros de Hamhung. Ele estava sempre protegido por 3.000 soldados de elite e comandava seu exército com um senso de lealdade, respeitando os mais instruídos e valorizando a camaradagem. Embora fosse um capo, não permitia que seus subordinados usassem entorpecentes. Ele próprio já foi dependente, mas largou cedo, dando o exemplo e aplicando uma disciplina rígida. Qualquer um pego usando o produto sofria punições severas. Se o contrabando antes era apenas um problema, e talvez não causasse tanto incômodo ao governo de Myanmar e suas tentativas de repressão. Agora, com Hun Sa exigindo independência e declarando a criação de uma nação, o governo de Myanmar foi forçado a agir. Em janeiro de 1994, uma delegação dos Estados Unidos, com 15 membros, visitou Rangoon, a capital de Myanmar. O governo aproveitou esse momento para lançar um ataque ao território de Hun Sa. Mobilizaram 10.000 soldados e policiais, incluindo 3 divisões de infantaria de elite, apoiadas por helicópteros e equipamentos pesados, para atacar a recém-criada República de Shan. Com menos de um mês de existência, o novo estado enfrentou sua maior crise desde a fundação. Em março de 1995, após um ano cercados, as forças rebeldes de Hun Sa foram obrigadas a fugir para a Tailândia, diante da forte ofensiva do exército de Myanmar. O governo, então, intensificou as ações para erradicar os entorpecentes dentro do país e iniciou negociações ativas com a Tailândia, com cooperação estreita entre as duas nações. Os principais auxiliares de Hun Sa foram presos um a um, piorando ainda mais sua situação. Em agosto, Hun Sa já não queria mais lutar, expressando várias vezes que estava cansado e desejava uma vida tranquila. No dia 5 de janeiro de 1996, na sede de Hun Sa, em Ban Hin Taek, ele liderou seus subordinados em uma cerimônia de entrega e paz. De acordo com registros, quase 10.000 pessoas se renderam, entregando mais de 6.000 armas, incluindo antiaéreas. Após assinar o documento de rendição, Hun Sa embarcou em um helicóptero do governo e seguiu para Rangoon. O capo que dominou o Triângulo Dourado por décadas finalmente encerrava sua carreira. Hun Sa havia se rendido. Mas isso significou o fim do problema do ópio no Triângulo Dourado? A resposta, na prática, é não. Myanmar é
é o país com os conflitos étnicos mais sérios do Sudeste Asiático. Desde a independência, em 1948, o governo nunca conseguiu resolver essa questão e diversos grupos armados étnicos continuam ocupando territórios separados. E foi nesse cenário que KUNSA surgiu. Esses grupos independentes adotaram a regra de usar os entorpecentes para financiar seus exércitos, proteger a produção e, assim, manter suas forças. Os produtos se tornaram sua principal fonte de renda, e acabar com o contrabando significava cortar seu sustento financeiro. Além disso, para os moradores locais, o cultivo era uma questão de sobrevivência, sendo visto como uma espécie de moeda. Embora não existam mais grandes capos como KUNSA, pequenos chefes continuam surgindo, como Nakhon, que serviu de inspiração para os chefes do rio Mekong. Com o surgimento de novos entorpecentes, as fábricas do Triângulo Dourado passaram de um reino do ópio e heroína para um centro de produção de cristais, e o contrabando segue intenso. Diante dessa realidade, apenas reprimir o contrabando não é suficiente para resolver o problema dos ilícitos no Triângulo Dourado. Primeiro, é preciso enfrentar os problemas econômicos da população local. Somente quando suas vidas estiverem seguras, prósperas e existirem alternativas de cultivo, será possível evitar o plantio do ópio. Depois, é fundamental fortalecer as leis para combater a corrupção, criar centros de reabilitação e implementar medidas rigorosas e integradas para controlar a produção de papoulas, produzir medicamentos e vender os mesmos para diversos países do mundo. Só com essas ações simultâneas, o problema poderá ser realmente contornado. O problema do Triângulo Dourado não surgiu da noite para o dia, e encontrar uma solução é apenas o primeiro passo de uma jornada longa e desafiadora. A luta contra a corrupção nessa região ainda enfrenta muitas dificuldades, e o caminho à frente é longo. Mas para nós, pessoas comuns, a coisa mais importante que podemos fazer é não se envolver nesse mundo. A ascensão pode até ser rápida, mas a queda é sempre mais implacável. Por fim, torcemos por um mundo livre de conflitos, desejando paz e segurança para todos e para cada lar. Salve família! A história de KUNSA é a prova de que o poder, quando aliado ao submundo, pode transformar um simples homem em um magnata das sombras internacional. Mas no fim, todo império construído na clandestinidade tem o mesmo destino, a queda. Se essa história te prendeu do começo ao fim, imagina o que ainda vem por aí. Aqui no canal, você vai encontrar os relatos mais implacáveis, as trajetórias mais insanas e os nomes mais temidos da história do submundo. Então já se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e se quiser apoiar ainda mais o canal, clica no botão Hyper e se torne um membro. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar com o nosso trabalho. Eu agradeço por ficarem até o fim. E lembre-se, o mundo real é mais sinistro do que qualquer ficção. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!